Oi, primeiro ano, tudo bem? Então, a gente começou a falar sobre alguns recursos energéticos na última aula, de modo geral, a nível mundial. Agora a gente vai falar sobre os recursos naturais energéticos no Brasil. O carvão, por exemplo, no Brasil. Essas são as áreas de exploração carboníferas aqui no nosso país. O hemisfério sul não apresenta grandes reservas carboníferas, não é um problema exclusivo do Brasil. Nós temos reservas, mas não são grandes reservas. É que o hemisfério sul realmente está um pouco em desvantagem na questão de jazidas carboníferas. No Brasil, além das reservas serem pequenas, o carvão não é bom. O carvão brasileiro, ele não tem uma boa qualidade, tem uma baixa qualidade. E o petróleo? Um dos produtos de maior importância na importação do Brasil. O primeiro poço foi descoberto em Lobato, em 1939, lá na Bahia. E em 1953, tivemos a criação da Petrobras, para garantir que o próprio Brasil é quem exploraria o petróleo do país. Aqui são as principais refinarias. Vocês podem ver que, fora essa aqui de Manaus e essa aqui de Alberto Pasqualini, a grande maioria é no litoral. Aqui também em Belo Horizonte nós temos uma, mas a grande maioria é no litoral. Como eu falei para vocês já, o petróleo é um recurso finito. Nós sabemos que ele vai acabar, em certo momento ele vai acabar. Só que nós encontramos, quando eu falo nós, gente, são as pessoas, tá? Uma camada que nós chamamos de camada pré-sal. Por quê? O homem estava muito preocupado com o fato das jazidas de petróleo estarem acabando, estarem diminuindo, começou a pesquisar novas fontes de energia, começou a buscar novas fontes, novas formas de gerar energia que não dependessem do petróleo. Porque até então nós só tivemos exploração aqui na plataforma continental, que é a primeira camada logo abaixo do subsolo oceânico. E realmente essa camada de petróleo ela está caminhando para ser esgotada mesmo. Só que durante algumas pesquisas, durante algumas buscas, descobriram uma nova camada de petróleo chamada de pré-sal, porque de dentro para fora do planeta está antes da camada de sal. E essa camada de pré-sal já está sendo explorada, é uma camada de petróleo, onde o Brasil fica muito rico em petróleo com a descoberta do pré-sal, só que acaba também diminuindo aquela preocupação com novas fontes de energia, porque encontramos mais uma jazida imensa de petróleo, então cai um pouco essa preocupação, nossa, temos que encontrar uma nova fonte de energia. Diminuiu um pouco essa preocupação. Olha só, a camada pré-sal podem elevar nossas reservas atuais 12,2 bilhões de barris para 30 bilhões de barris ou mais. Então, nessa camada pré-sal tem muito petróleo. É bom? É bom. Só que aí a gente não pode relaxar e achar que vou explorar porque já tem uma reserva lá no pré-sal, abaixo da camada de sal, então eu posso explorar à vontade que vai demorar para acabar. Essas pesquisas de novas fontes de energia, elas têm que continuar, elas não podem parar. Aqui no Brasil, por exemplo, a maior parte do petróleo que é produzido é explorado na plataforma continental. São esses tipos de plataforma que estão aqui, ó, o primeiro nível do relevo oceânico, bem perto do litoral. Em relação ao resto, né, é bem perto do litoral. Então, a grande maioria do petróleo produzido no Brasil é explorado do subsolo oceânico e não do subsolo continental. Mas o Brasil, além do carvão, apesar do carvão não ser de uma alta qualidade e do petróleo, nós temos também o xisto. O Brasil explora o xisto, que é uma rocha sedimentar que contém material orgânico combustível. Se é uma rocha sedimentar, significa que ela é sedimento, ela é formada pelos restos de outras rochas, de animais, de vegetais. É originado de depósitos marinhos ou lacustres, ou seja, lagos e lagoas, rico em material orgânico, ou seja, encontra-se no subsolo de água, seja de. Não posso falar que é litoral, porque eu também encontro em lagos e lagoas. Então, eu encontro sempre relacionado à água. E o Brasil tem a segunda maior reserva de xisto do mundo. Pouco se fala, mas o Brasil ele tem a segunda maior reserva de xisto do mundo.
E o gás natural, o Brasil pretende aumentar a sua exploração de gás natural, porque atualmente nós trazemos grande parte do gás natural da Bolívia. Existe um gasoduto, canos que ligam, olha só, todo esse caminho, toda essa linha vermelha é um gasoduto que é chamado de Gasbol, que já existe. Esse em azul também já existe. Tem um pequeno gasoduto aqui que liga os dois caminhos. Então, o Brasil ele precisa realmente aumentar a sua exploração para depender menos da Bolívia. A Bolívia, inclusive, já acusou o Brasil de ser imperialista, de vir aqui e tirar o gás natural dela sem pagar o valor que ela realmente deveria receber. Então, o Brasil precisa aumentar a exploração do gás natural para depender menos do gás boliviano. E além de todos esses recursos, nós temos, claro, a hidroeletricidade. O Brasil é um país de relevo alto, de muitos planaltos, e isso facilita a produção de energia hidrelétrica no país, facilita a implementação de empresas hidrelétricas. Não produzimos o suficiente para atender a nossa demanda. Portanto, nós temos que comprar energia de países vizinhos. Apesar do Brasil ser um país de relevo alto, apesar do Brasil ter muitos planaltos, nós ainda temos que comprar energia de fora, porque a gente não produz o tanto que a gente gasta. Nós gastamos muito mais energia, consumimos muito mais energia do que produzimos. O maior consumidor de energia hidrelétrica do país, claro, é a região sudeste, até porque é a concentração urbana industrial que nós temos no país e tecnológica também. Então, como é a concentração de pessoas, de indústrias, é a região que mais gasta energia hidrelétrica também. Só que, como eu falei para vocês, existe hoje uma busca por novas fontes de energia, né, diferente das convencionais. Nós temos também nosso programa nuclear. Desde 1960, o programa começou a definir os objetivos nucleares do Brasil, mas ele foi bastante criticado. Aqui eu tenho duas imagens das usinas de Angra 1 e Angra 2, que são usinas nucleares. Foi bastante criticado por aqueles riscos que a gente já comentou. O risco de um acidente nuclear, a questão do lixo nuclear, ser enterrado ou ser jogado no mar. Então, é um programa que divide muitas opiniões. Além de ser um programa muito caro e de já ter sido comprovado que foi usado para desvio de dinheiro.